Ler histórias de contos de fadas é muito bom, não é? Mas e ouvir histórias reais, histórias de vida das pessoas? Será que também não é importante? Foi pensando nisso que saímos às ruas da cidade de São Paulo para descobrirmos se existem histórias boas ou ruins. Está no ar mais um programa Novo Olhar. Qual foi a história que mais marcou na sua vida? Foi um policial que surgiu na minha vida quando eu já estava separada do meu primeiro casamento e depois eu fiquei grávida e ele sumiu nunca mais. Quem foi a bruxa da sua história? A Rosemary, ela trabalhou comigo e ela fez um inferno na minha vida, na empresa que eu trabalhei. E a princesa da minha vida é a minha filha. Quem é a fada ou o príncipe da sua história? São os brotinhos, lógico. Oi? São os brotinhos, né? A bruxa é a minha vizinha. Jararaca, Jararaca. O que eu quero deixar registrado é uma história que aconteceu comigo quando eu lecionava ainda no interior. Eu alfabetizei uma turma de crianças e depois de muitos anos eles mandaram me chamar para entregar o diploma da 8ª série, porque eles estavam se formando. E para mim foi muito gratificante, porque eles não me esqueceram. Conta um pouco da história mais marcante que aconteceu em toda a sua vida. A história assim, mais marcante foi o dia do meu casamento, que ninguém sabia. A gente casou de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. A gente ia casar às 11 horas, todo mundo ficou sabendo às 9 horas da manhã, quando a gente já estava saindo para casar. Todo mundo sem saber o que fazer, ninguém sabia de nada. E assim, a gente disse, vamos, a gente tá em casar agora, ninguém acreditava. Não tô acreditando. Vocês casaram escondido? Escondido de tudo, da minha família e da dela, ninguém sabia. Na sua vida existe um príncipe encantado? Existe. Existe? Quem é o seu príncipe? Meu noivo. Se eu falar que é ele, você acredita? Acredito. Então é ele. Ele é o quê? Ele é meu príncipe. Nossa, a coisa mais horrível que eu já conheci foi minha vizinha. Como que é esse processo das pessoas chegarem até aqui ao museu? Olha, tem uma coisa interessante, que assim, quando o museu começou, a gente procurava muitas pessoas, né, para virem dar os depoimentos no museu aberto, tudo. E chegou uma hora que as pessoas começaram a ligar para a gente. Eu quero dar minha entrevista porque eu sou importante, porque eu sei contar a história do bairro tal, de tal loja, de não sei o que lá, meu pai era assim, meu pai era assado, etc. e tal. Então, a gente começou a trabalhar com uma ideia de que as pessoas têm um sentimento de pertencimento que é muito importante também. Né? Então, assim, elas sabem por que é importante a história delas, e isso é muito interessante, é uma missão do museu. Qual que é o perfil das pessoas que vêm contar histórias aqui? Olha, normalmente são pessoas assim, como a gente viu, né, o seu Rubens Marçal, são pessoas assim que têm uma atenção muito grande para o detalhe, né? Sabe, se recorda de coisas interessantes, pitorescas, faz uma conexão da história pessoal com a história daquilo que a gente está estudando no momento, né? Por exemplo, ele contou muita coisa interessante do Rio Antigo, né? Se a gente estivesse fazendo um projeto especificamente sobre o Rio Antigo, a gente teria um bom retrato do que foi o Rio na época que ele era criança, né? Mas, independente de projeto, a gente tem esse projeto que é o Museu Aberto, né? Então, assim, independente... Porque a ideia do museu é que toda e qualquer pessoa tem uma história importante e que ela deve ser registrada, que a trajetória dessa pessoa ela é única. E isso consiste a riqueza do depoimento. Você nunca vai ter duas versões do mesmo fato iguais. O museu trabalha como se fosse um mosaico de histórias. Contar histórias, para mim e para todo mundo, é baseado no seguinte: tem que haver um fato real, não é? Agora, eu sou escritor também, então escrevendo
Eu escrevo uma história, mas não dou nome aos bois. E transformo um fato real numa história interessante para todo mundo. Porque se eu for me ater ao fato real, eu tenho que me ater a uma pessoa, a uma família. E geralmente o leitor gosta de imaginar como transcorreu a história. A Web Cabine, a ideia surgiu com o Fórum Cultural Mundial. E a ideia é que isso seria uma mala que se abriria nos lugares, que se abre nos lugares. A gente tem aqui a internet, a webcam, e grava a imagem da pessoa, e a pessoa tem direito a contar. A pessoa conta 1 minuto da história dela. Ô, Bárbara, eu tô curioso para saber o seguinte, como que funciona? Para que serve essa roleta aqui? Tudo isso são os estímulos. Porque quando a pessoa chega a 1 minuto, mas o que eu vou falar em 1 minuto? Em 1 minuto dá para falar muita coisa, né? Então a gente roda a roleta e vai parar num estímulo, e aí a pessoa vai pensar, por exemplo, caiu em roupa ou emprego. Aí, meu primeiro emprego, a minha primeira roupa, aí a gente começa a pensar junto com a pessoa começa a pensar e a gente ajuda ela a montar uma historinha e ela conta aqui de como é que foi que ela comprou a primeira roupa nova. Por exemplo, tem uma senhora que disse assim que ela é da tradição cigana. Então, quando ela ganhou o primeiro salário dela, ela teve que comprar uma coisa para ela, para o dinheiro ser abençoado. Depois ela ia gastar com a família, e ela era o arrimo de família. Então, o primeiro salário dela, ela comprou uma bolsa toda estilosa, com 1000 brocados e 1000 coisas. E depois ela gastou o dinheiro com a família. Ela falou, não, porque na tradição cigana, o dinheiro para ser abençoado precisa primeiro ser gasto com você um pouquinho. Você tem que ser feliz, aí você pode gastar com a sua família. E é uma história muito legal, porque ela tinha 12 anos quando o pai dela morre e ela resolve sustentar a mãe e mais 3 filhos, 3 irmãos. O que é feito com esse material? A pessoa pode voltar e ver essa história, outras pessoas podem ver essa história aqui. O que é feito com esse material? Então, as pessoas, elas recebem uma cópia da entrevista, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer naquele momento, né? Depois todo o material ele é trabalhado, sistematizado e é inserido no portal do Museu da Pessoa, www.museudapessoa.net. Né? A gente faz a transcrição da fita na íntegra e faz a inserção dessa entrevista no portal. Né? E quem não tem a possibilidade de vir até o museu e contar a sua história, ou porque mora fora, mora em alguma cidade do norte, nordeste, mas tem a possibilidade também de contar através do portal. Tem lá um botão envia sua história, você pode fazer isso. Aliás, qualquer um de nós podemos fazer isso. Normalmente, as entrevistas são de sábado, a partir das 9 horas, e está aberto para toda e qualquer pessoa. Né? Essa é a ideia do Museu da Pessoa. Toda e qualquer pessoa faz parte de uma história, tem uma história interessante para ser contada e ela merece ser registrada. A Novo Olhar é uma organização que inova, ousando trilhar caminhos por vezes mais difíceis em busca de resultados muito maiores. Organizando e transformando jovens em suas comunidades por meio de um belo trabalho educativo e de profundo significado social.